não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A liberdade de não ser determinado só um pode ter. Presta atenção, isso é fundamental. Só Deus pode ter essa liberdade. A liberdade de não ser determinado por nada só um pode ter, porque ele vai determinar o resto. E quem estiver por perto vai ser determinado por ele. Então não venha negar, vamos dizer, a liberdade humana, não venha pregar o determinismo, alegando que você não tem uma liberdade divina. Isso não faz sentido. Porque que sentido faria uma criatura finita e mortal ter uma liberdade infinita e eterna? Não cabe, é? Então, se nós somos uma criatura limitada e mortal, nós também vamos ter uma liberdade relativa, temporária, condicionada. Mas nós não seremos totalmente determinados pelo ambiente, porque o ambiente não pode determinar nada, o ambiente não se determina sequer a si mesmo. O ambiente é constituído de círculos de influências superpostas contraditórias. Esta é a realidade. Então, veja aqui, nós não podemos descrever isso nem em termos de determinismo e nem em termos de livre-arbítrio. Nós podemos descrever em termos de distintas determinações e escolhas entre determinações. E que a liberdade que nós temos, a máxima liberdade, consiste em buscar as determinações mais altas, as autoridades mais altas, que são as que menos se impõem. Agora, para cima de Platão e Aristóteles, tem a autoridade de Deus. Neste sentido, Deus não se impõe de maneira alguma. Ele criou todas as outras determinações. Mas acima tem a autoridade dele. Ele não impõe essa autoridade. Não faria sentido. Porque tudo aquilo que já está imposto não é autoridade, é poder. Não é isso? Então, Deus criou todos esses poderes que se impõem a nós e criou uma série de autoridades que nós vamos galgando e nos limitando, nos livrando dos poderes inferiores. Tá certo? E o Deus é livre. Tá certo? E você pode se beneficiar da liberdade divina. Na medida em que você pergunte para ele e não para o mundo. Tá certo? Agora, eu acho que a tentativa de você ensinar esta coisa da liberdade divina, antes de você ter dado a verdadeira educação, eu acho que complica tudo. Porque o sujeito vai entender Deus como um poder externo. Ou como uma autoridade externa. E vai fazer uma confusão dos diabos. Por exemplo, todas as punições e castigos que a sociedade impõe para certas condutas. Note bem que isso nunca é uniforme. A mesma conduta, numa mesma sociedade, pode ser premiada para um e castigada para outro. É isso? Então,
Esse pessoal gay, por exemplo, eles falam que ele foi discriminado. E peraí, mas você foi sempre discriminado? Aqueles imperadores romanos eram todos gays. E eles estavam por cima da carne seca. Eram eles que determinavam os outros. Júlio César, ele conta que ele obteve o primeiro emprego público dele prostituindo-se carnalmente ao governador de uma província. E acha aquilo lindo. Ele acha que, olha como eu sou esperto, eu fui lá, dei para o sujeito e ele me deu emprego. Né? Para ele, isto foi uma conquista da liberdade dele. Ele conseguiu algo por este meio. Agora, se ele não quisesse fazer isto, não é isso? E se ele não fosse gay? Quer dizer, olha, o único jeito de você ter esse emprego é você dando para o sujeito. Bom, se você é gay, você está subindo um degrau na esfera da sua liberdade. Eu consegui o que eu queria. Agora, se você não é gay, então isso é uma imposição brutal desde fora. Está entendendo? Então, pode haver uma classe, quer dizer, um tipo de pessoa que será sempre discriminado, não pode haver. Isso é impossível. Todos os discriminados, em outras circunstâncias, são discriminadores. Isso é absolutamente inevitável. Não tem como escapar. Tá certo? Então, a ideia mesmo, vamos dizer, dos excluídos e os exclusores ou excludentes é uma noção, vamos dizer, funcional e relativa, que hoje nos é apresentado como se fosse uma definição substantiva de entidades, né, físicas, substanciais. Mas isso é uma fraude monstruosa. Isso é estupidificar você. Não é isso? Então, por exemplo, Calígula, quando via um sujeito bonitinho, ele dizia para os soldados dele, você vai lá, capa aquele sujeito, e quando ele, né, cicatrizar, você traz aqui que ele vai ser minha noiva. Calígula era gay. Ele foi discriminado, foi perseguido. Né? Mao Tse Tung, ele comia tudo que andava. Mao Tse Tung não era gay, ele era qualquer coisa. Ele comia tudo que se movia. Entendeu? Então, podia ser uma camponesa, podia ser um guardinha do palácio, ele viu um guardinha novo, que era aquele ali. Mas eu quero. Pronto, já foi. Está entendendo? Não dá tempo de dizer não. Então, coitado do Mao Tse Tung, foi discriminado, perseguido. É isso? Faça uma conta. Quantos presídios tem no Brasil e quantos estupros acontecem dentro dos presídios? Todo estupro acontecido em presídio é um estupro homossexual. Por definição. Os gays são perseguidos? Você acha? Se soma a totalidade das violências contra homossexuais que houve nos últimos 100 anos, não dá o que as violências homossexuais cometidas nos presídios brasileiros durante uma semana. No entanto, você pode negar que, sob certos aspectos, os gays são perseguidos, são discriminados? Claro que são. Você está entendendo? Mas é a composição, vamos dizer, do próprio ambiente social, cultural, histórico, humano, é feita dessas camadas de influências superpostas e contraditórias. Isto é a realidade. Nós aprendemos a nos relacionar com a realidade na medida que nós vamos percebendo esses vários elementos. Só que é o seguinte: você pode se orientar no ambiente físico com os seus olhos e com os seus pés, andando para cá e para lá. Mas nós vimos que para você se orientar no ambiente físico, você precisa do auxílio do ambiente familiar. Como é que você se orienta no ambiente familiar? Também pelos olhos? Como é que você aprende assim o que a sua mãe quer que você faça, o que ela não quer que você faça? Não, é um código muito mais complicado do que simplesmente olhar. Há um conjunto, vamos dizer, há toda uma escala, vamos dizer, de tonalidades emocionais diferentes que você tem que aprender. Isso não é visual mais. Então isso quer dizer que para você se orientar no ambiente físico, você precisa do
a ajuda do ambiente familiar. E para se orientar ao ambiente familiar, você precisa subir um grau na escala de abstração. Agora, a sua mãe é o seguinte, quando ela não gosta do negócio, ela grita com você ou te dá uma chinelada na bunda. Né? Ou dava antigamente. Né? Agora os deputados fizeram uma lei que não pode mais. Tá certo? Eles fizeram isso porque eles descobriram que as mães deles sabiam o que eles estavam fazendo lá dentro. Então, falaram, então vamos proibir as chineladas antes que venha parar na nossa bunda. Tá certo? Então, agora, quando você vai para um ambiente maior, por exemplo, na escola, né, o conjunto das expectativas já não é tão simples quanto na sua casa. Não é isso? Vamos dizer, na sua casa você não precisa ficar especulando se sua mãe vai gostar ou não de certa coisa, porque se ela não gostar, ela grita com você. É? E se você está na escola? Já não é assim, é? Tem um monte de coisa que você não pode fazer na escola. Mas que ninguém vai te dizer que não pode fazer. Você, de certo modo, tem que adivinhar. Então você vai ter que subir um grau a mais na abstração. Você sobe nos graus de abstração através da linguagem. Ora, como é que você faz, por exemplo, quando você já está, você está na universidade, bom, eu quero me adaptar agora ao gosto da comunidade científica, a comunidade acadêmica. Eu não quero que eles riam da minha cara, eu não quero que eles me tirem o emprego, eu não quero que eles me expulsem daqui. Né? Eu quero ser um sujeito que é bem quisto no meio acadêmico. Como é que você vai saber o que o meio acadêmico gosta ou não gosta? Eles vão te dar chinelada, eles vão gritar com você, vão te pôr de castigo? Não, você vai precisar ler, né? É lendo o trabalho científico, lendo a apreciação que eles fazem do trabalho científico, que você vai saber o que pode e o que não pode. Então, é uma rede muito sutil e imensa de relações que você só alcança através da linguagem abstrata. Agora, vamos supor que você já está achando que essa comunidade acadêmica é um saco. É um bando de ignorante, tá certo? Que está falando o que não sabe, tá certo? E que está enganando todo mundo. Fala, bom, então eu quero subir na abstração, eu vou pegar os sábios. Eu não quero mais este ambiente acadêmico de agora, porque ele é limitado espacialmente e temporalmente. Ele é provinciano. Não é isso? Então, outro dia alguém usou a expressão provincianismo temporal, que é uma expressão minha. Foi o Antônio Cícero. Né? A expressão é minha, provincianismo temporal. A expressão minha no Brasil. Né? Na verdade, quem inventou foi Bertrand Russell. Né? Provincialism in time. Né? E eu adaptei para o português provincianismo temporal, num sentido um pouco diferente do Bertrand Russell. Né? Claro, a comunidade acadêmica é temporalmente provinciana. Ela reflete um conjunto de crenças de um momento que pode mudar no momento seguinte. Então, você quer uma coisa melhor, mais séria, mais próxima da objetividade? Bom, então você pode subir até os sábios. Bom, aí é o seguinte. As opiniões da comunidade acadêmica serão de algum modo trazidas a você. Mas essas não, essas você vai ter que buscar. Quer dizer, você vai ter que chegar ao máximo domínio da linguagem abstrata que existe para você poder ler Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Leibniz, Husserl, etc, etc. É você que vai buscar essa autoridade. Você vai pedir pelo amor de Deus para chegar lá. Ninguém vai impor isso a você. E é exatamente o que vocês estão fazendo aqui. É pedir pelo amor de Deus para chegar a entender essa coisa e ter uma autoridade maior, tá certo? Com a qual vocês possam se libertar das limitações do meio intelectual provinciano do momento. Tá certo? E olhar para este ambiente, vamos dizer, a comunidade acadêmica inteira, e dizer, cala a boca, burro, vocês não sabem o que estão falando. Não, você chegará a isso através do seu esforço próprio e da aquisição de uma autoridade superior. Então, com tudo isso, você vê que o problema da liberdade
está intrinsecamente ligado às determinações. Elas não são o contrário. A liberdade é um jogo que você faz entre distintas determinações. E as determinações, por sua vez, são uma série de chances ou oportunidades que te são dadas junto com as limitações. Isso é como as coisas são, vamos dizer, na realidade, não nesse plano, vamos dizer, abstratista e puramente verbalista, em que as pessoas discutem determinismo e livre-arbítrio. Vejam, o que eu estou explicando para vocês é o que a tradição filosófica ensina a fazer. No livrado, vamos dizer, dessas arapucas verbais em que a discussão pública, a discussão corrente nos coloca. E aprender a usar todo esse instrumental verbal como uma via de acesso à realidade. Ora, então tudo isso, vamos dizer, tem que agradecer aqui ao Carlos Rabelo por a sua pergunta, nos ter dado toda esta chance de explicar. Eu estava querendo falar disso mesmo, mas daí a carta veio aí a calhar. Agora, acontece, por exemplo, eu vou dar para vocês um exemplo, mas de limitação mental que pode durar séculos e se impor a toda a comunidade intelectual durante gerações e gerações e gerações e dar a impressão de uma autoridade universal. No começo da modernidade, surge, principalmente com Lord Bacon, a ideia de que a natureza física é um código escondido. Ou seja, ela não se revela a você. Ela se disfarça. E que, portanto, para você compreendê-la, você precisa forçá-la. E como é que você força? Você força através do experimento. No experimento, você obriga as forças naturais a agirem de uma maneira que não é natural. Para daí você entender qual é o segredo que tem no fundo da natureza. Então, toda a ideia moderna do experimento científico é isso. Você cria uma situação artificial inexistente na natureza, usando ali as forças naturais para fazer uma coisa que geralmente elas não fazem. Tá certo? E através deste experimento você tenta entender como é que elas funcionam na realidade. Isso é a totalidade da ciência moderna, é isso. Mais tarde, Kant resumirá isso, dizendo que, de acordo com Bacon e ele mesmo, o cientista não se coloca perante a natureza como um observador, que aceita a natureza como ela é, mas se coloca como um policial, que a espreme e força ela a dizer alguma coisa. Muito bem. Aí acontece o seguinte. Esses resultados que você obtém através desse experimento, eles existem mesmo. Mas eles só existem naquelas condições em que foi concebido o experimento. Então, mediante o experimento, você consegue captar, hipoteticamente, uma certa relação entre elementos da natureza. Só que na natureza, essas relações, elas existem no meio de bilhões de outras relações, um número infinito de outras relações. Quer dizer, você destacou uma e observou aquela, você diz, essa aqui existe. Se você tivesse feito outra pergunta e inventado outro experimento, você ia descobrir outra coisa completamente diferente. Ou seja, o número de experimentos que você pode fazer é ilimitado. Mas eles jamais vão alcançar toda a variedade da natureza. Em segundo lugar,
estes experimentos mostram não como a natureza se comporta em si mesma, mas como ela responde à ação humana. E o modo como ela funciona em si mesma nunca é exatamente igual. Tem sempre uma diferencinha. Por quê? Porque tudo que se passa na natureza é fato concreto. O que é fato concreto? Já expliquei isso uma vez no outro curso, mas vou explicar de novo. Fato concreto é o fato tomado não apenas na relação lógica que o expressa, mas na totalidade dos acidentes necessários para que ele aconteça. São justamente esses acidentes que o experimento isola. Afasta o elemento acidental e fica somente com a definição lógica. Então, na natureza não existe nenhum fato assim. Só existe fato concreto. Agora você imagina. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.